Eu acho que nós tivemos grandes enfrentamentos. Todo dia tinha reunião, todo dia tinha montagem das coisas. A criação da Adolfo não foi assim uma coisa assim tão suave e tão bem recebida assim. Muita gente dizia isso. Está tão bom como está, por que nós vamos querer, né, procurar chifre em cabeça de cavalo, não é? Se você queria levantar bandeiras sociais, se você queria brigar pelas minorias, se você queria brigar por justiça social e questionava o poder instituído dentro da universidade, você era assediado. Eu sempre vi a Adolfo como parceiro. E era aquele tipo de parceiro que a gente sabia que podia contar de alguma forma. O Adolfo é tipo um casamento. É para tristeza, para alegria, para tudo que der. Ela falou, o pessoal se reúne na sexta-feira, lá no quintal da Adolfo. Na época eu pensava assim, o que essa porra dessa rádio universitária está fazendo que ela não está aqui transmitindo ao vivo esses debates? Porque era o Falcão, os prepostos do Estado, né? Paiva e a Gláucia, feito metralhadoras, o Adalberto com aquela voz maravilhosa, radiofônica, né? O Zé Rubens que ia dançar um tango, né? Vai dançar um tango ou vai falar, né? O professor, alguns mais filosóficos, Paulo Gomes, Mário Alves, né, com uma formação filosófica, o próprio professor Tiago Adão, né, muitas vezes falou também, e o Antônio, com uma capacidade fantástica de conciliar várias propostas e fechar os trabalhos, né? Uberlândia serviu de padrão para as greves. O termômetro era aqui, assim, quantas pessoas está tendo na Assembleia aí de vocês? Eles ligavam, né? Para a gente saber como aí isso dava motivo ou não para os outros poderem continuar, né? O nosso sindicato, ele nasce nesse contexto de luta por democracia. A Adolfo é uma seção sindical do Andes que tem uma tradição de luta, de mobilização, de movimentação. A Adolfo foi criada assim como uma associação de funcionários aí, não tinha, vamos juntar. Eu não lembro bem o que nós fizemos, mas nós ficamos assim muito entusiasmados num primeiro momento com essa associação. E desde que eu cheguei para aqui, sabe, Marco, eu me envolvi muito com o pessoal que estava na frente, estava lutando, estava buscando a questão da universidade mesmo, né? A questão política da universidade. Logo surgiu os primeiros movimentos que resultou na Adolfo. Eu participei de vários, na casa de um, de outro. Não era uma coisa pública, nós não tínhamos um lugar público para isso, era reservado. Na casa de um, tinha-se muito medo, a coisa era meio suspeita, né? Então nós ficávamos muito com receio das coisas. Eu era da diretoria provisória, né? Da diretoria que estava encarregada de fazer os estatutos, né? E promover as primeiras eleições. Eu me lembro que eu peregrinava por esse campo Santa Mônica aqui com um monte assim de fichas de inscrição, mas era difícil fazer. Uns falavam assim, tá bom, eu vou levar a ficha e vou pensar. Outros já falavam assim, não vou nem pensar, pode ficar com essa ficha. O movimento docente era muito limitado, até proibido em alguns departamentos. Tinha departamentos que o proibido, não sei se tinha a palavra proibição lá, mas os professores de determinadas áreas não vinham, não participavam de nada, né? Alguns colegas diziam que não ia para a Adolfo, não ia para as reuniões porque tinha receio, sabia que o pessoal da Adolfo era vigiado, né? Nessa época a gente já tinha entrado na Adolfo, que foi uma grande luta que a gente fez. Foi a nossa primeira intervenção enquanto peso institucional mesmo dentro da UFO, que foi a luta para fazer parte da associação, que na época era associação ligada ao Andes, que também não era sindicato. Aí nós viramos o maior departamento, que era assim que chamava,
filiado dentro da ADUFO. Era aquele batalhão que chegava da nossa casinha, Erzeba. Aí veio a primeira eleição de fato, né? Aí nesse caso João, acho que eu estou falando uma coisa errada, não estou não? Não, tá. Aí veio a primeira eleição. Então, veio a primeira eleição, que era... aí foi a gestão do Neilton, né? E a segunda do Plínio. A segunda é do Plínio. Isso. Exatamente. Então a segunda foi a do Plínio, aí já era uma chapa mesmo, né? E essa eleição eu me lembro muito bem porque eu era candidato, né? Na nossa chapa, o candidato a presidente era o Ivan. E a outra chapa era uma chapa... Essa do Severino. Exato. Que são as pessoas. Era uma chapa, vamos dizer assim, para ser suave, vou dizer assim, que era uma chapa mais ligada à reitoria. Ele que falou, mais ligada à reitoria. E o fato é que aquela eleição foi um divisor de águas, né? Eles ganharam com muita facilidade lá no Sebim, né? No Moarama. E aqui no Santa Mônica, eles ganharam também, mas foi assim, mais equilibrado um pouco, né? Mas a gente não esperava levar um curto aqui. Havia eleição programada para 1985, né? E em função do movimento que a gente ajudou a organizar, foi organizada uma chapa na qual eu fui escolhido para encabeçar como presidente para disputar as eleições da ADUFO. Essa chapa terminou sendo chapa única, não houve nenhuma outra chapa concorrente e, consequentemente, vitoriosa. E então, já na direção da entidade, conseguimos, portanto, implementar isso que eu chamo de você fazer com que o movimento aqui se constituísse nessa linha mais geral de democratização do país. Eu tive a felicidade de chegar e já encontrar um ADUFO com o campo progressista dirigindo a ADUFO. Tinha tido a gestão do professor Paulo Gomes, que foi a primeira gestão que demarcou claramente no campo progressista. As gestões anteriores ainda eram mais gestões embrionárias de criação do movimento, mas eu não convivi com elas, mas pelo que me relatam, ainda não tinha esse perfil claramente sindicalista, de autonomia, de embate, etc. Mas já tinha terminado a gestão do professor Paulo Gomes e estava na gestão do professor Mário da filosofia, que também era desse campo progressista, né? Eu participei de vários eventos, inclusive na 88, né? 88 eu participei muito, estava a serviço da Andes, fiquei muito tempo em Brasília, fazendo lobby lá, né? Conheci muito daqueles senadores. A gente tinha um grupo na Andes, ia para lá, ficava lá e a gente passava a semana de gabinete em gabinete, conversando com senadores, levando nossa proposta de educação. Berlândia contribuiu com um contingente grande de pessoal em 88, né, para poder, todo aquele processo que antecedeu a Constituinte, durante a Constituinte todinha, mas mais para o final, aí nós pegamos mesmo um corpo a corpo violento lá dentro, né? Toda universidade tinha que mandar um contingente e o nosso sempre foi forte, né? Sempre estávamos lá. Em 88, a partir da Constituição, foi permitido ao servidor público federal se transformar, foi garantido ao servidor público federal, servidor público de uma forma geral, a criação de sindicatos, a se sindicalizarem, né? E aí o Andes imediatamente, já estava com todo o processo pronto, imediatamente, né, um mês e pouco depois, chamou um congresso ordinário e criou o sindicato. Bom, o que aconteceu com as associações docentes que eram ligadas a Andes até então? Elas passaram a ter prerrogativa de sessão sindical, quer dizer,
passaram a ter a prerrogativa desses sindicatos, né? E nós entramos no processo de criação, de transformar a associação numa seção sindical ligada ao Andes. Sempre tem essa fala. Nós precisamos encontrar uma alternativa que não seja a greve. Nós somos professores universitários, nós temos que ter criatividade, blá, 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 blá. A classe trabalhadora não encontrou outra alternativa. Tem se percebido que a greve é o maior espaço democrático. A gente foge da rotina, foge do produtivismo exclusivo, burocrático e pessoal, pessoalizado, individualizado. O projeto coletivo se coloca mais à frente do que o pessoal. Os embates sociais são mais visíveis, o movimento vai para as ruas. Então você vê que a greve permite isso. Se não fosse a greve, a gente não sequer veria os próprios colegas da universidade. Certamente, se nós não tivéssemos movimento, tanto sindical quanto estudantil, a universidade não era o que ela é hoje. As universidades públicas têm uma contribuição importante no desenvolvimento nacional, no processo de formação dos novos profissionais, na questão da defesa dos direitos, da democracia, ela tem um papel importante. E o movimento sindical e estudantil teve um papel importante para que a universidade continue sendo o que ela é. Muito do que a gente tem hoje em termos de regulamentação, de melhores condições de trabalho, de respeito à dignidade, se deu por esse embate, por essa luta, por esse enfrentamento. No que diz respeito à universidade, eu hoje já fiz menção aqui nessa entrevista, não tenho a menor dúvida de que o que temos em termos de universidade pública, em larga medida, se deve à luta histórica do movimento dos trabalhadores organizados. Eu acho que nós tivemos grandes enfrentamentos, sempre. Grandes enfrentamentos. O embate era violento, então assim, as diretorias da DUFO também eram assim violentas nos embates, assim, são diretorias que são inesquecíveis, né?
Foram 20 greves desde 80. Dessas 20 greves, 16 greves ocorrendo em diferentes governos em 23 anos. 4 greves ocorreram no governo Lula e Dilma, que somam 13 anos. O trabalho que a gente faz no sindicato é um trabalho muito interessante, é um trabalho que a gente considera muito importante. É a tábua de salvação, né? É a única possibilidade que você tem de realmente exercer os seus direitos, fazer as suas reivindicações como trabalhador. Nós temos hoje um sindicato em Uberlândia que é referência local e regional e nacional no âmbito do ANS. O que reflete, de certo modo, que essa ideia ainda se prolifera, né? Essa defesa de um sonho coletivo ainda se mantém viva, obviamente que não de forma avassaladora dentro da UFO, mas é uma situação meio estranha. Ao mesmo tempo você vê uma crise desses valores coletivos, o sindicato ainda é uma referência, principalmente quando o circo começa a pegar fogo, né? Então os direitos começam a ser atacados, então o sindicato agora tem que atuar. E agora a gente vê, né, participando de várias greves aí, que foram só elas, era o que eu falava até o final. O que a gente não perdeu ainda foi por causa das greves que nós realizamos. Mas não ganhamos nada nessa. Foi mesmo que você deixou de perder, foi por causa dessa greve. Nas assembleias, eu lembro que era no B ainda, né? Que era o único anfiteatro que nós tínhamos. Lembra? Pegava fogo e tal. E ali na entrada se fazia um boteco que as pessoas compravam as coisas. Vocês se lembram disso? Era o fundo de greve. Era o fundo de greve. Eu vinha para cá com todos os títulos possíveis e imagináveis, mas o que eu queria era saber onde ia funcionar o boteco. Fazia boteco no seu lugar apropriado. Ela começou a ver que o espaço da gente não tinha lugar para as crianças. A Adufo não tinha lugar para criança. Aí a gente reestruturou, tirou um quarto inteiro que era cheio de coisas para guardar e a gente foi para a loja, compramos brinquedos e colocamos o espaço da criança. O boteco cresceu. Nem todo mundo viu na nossa iniciativa naquele momento a lógica, a perspectiva, a potencialidade desse espaço como espaço de aglutinação e um espaço político também. Então a gente foi criticado, né? Jogando dinheiro fora, olha lá, a turma da festa. A Adufo virou, né? Nessas 2 gestões nós passamos por isso, com os bailes então também nós enfrentamos resistências, mas eu acho que a persistência, né, dos grupos que estiveram à frente desde então, em manter os botecos temáticos depois que surgiram, né? Então o boteco virou também um espaço da gente falar de alguma questão, né? As greves também foram vivenciadas com botecos. Então, de fato, essa trajetória, esse esforço, ele foi vitorioso nesse sentido. Eu acho que as resistências foram sendo vencidas, dissipadas, e esse espaço se tornou um espaço mesmo de aglutinação e um espaço político, que a gente podia também conversar sobre a vida do sindicato, de debater coisas, também se divertir, confraternizar, né? É muito gostoso. Algumas pessoas que participavam do sindicato na época achavam que nas lutas era impossível você rir, né, de alguma coisa, se divertir, ter lazer. Então as pessoas olhavam nós que queríamos fazer graça, né, Aldo, como pessoas muito longe da realidade deles, sérios, que queriam lutar pelas coisas da universidade, como se a gente não lutasse por isso. Chegou o grande dia. Estamos em estado de poesia. Este evento é realização de um grande projeto coletivo. Imaginem a nossa alegria. A Adufo está de casa nova, nova sede, novas conquistas. Muitas lutas, muitas celebrações. Então, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à primeira mostra cultural da Adufo.
entidade à toa, não atua, é criatura que o divino lambe, e onde quer que ande, anda como quer. Não diz o nome da entidade à toa, não atua, é criatura que o divino lambe, e onde quer que ande, anda como quer. Segura o guru, flutua, levita, evita conflitos de fé. É boa praça pra ele dar massa, não massificar seu axé. É boa praça pra ele dar massa, não massificar seu axé. É boa praça pra ele dar massa, não massificar seu axé. É boa praça pra ele dar massa, não massificar seu axé. Da entidade à toa, não atua, é criatura que o divino lambe, e onde quer que ande, anda como quer. Segura o guru, flutua, levita, evita conflitos de fé. É boa praça pra ele dar massa, não massificar seu axé. É boa praça pra ele dar massa, não massificar seu axé. É boa praça pra ele dar massa, não massificar seu axé. É boa praça pra ele dar massa, não massificar seu axé. Hoje é um dia de luta, hoje é um dia de fortalecer as lutas. E nós estamos muito felizes porque o Chico César também é de luta. Porque enquanto nós estamos aqui celebrando, este governo coloca em xeque a existência desta universidade, querendo cortar a bolsa de estudante, cortar investimento, cortar dinheiro da universidade, cobrar matrícula dos alunos. É isso que está sendo colocado e discutido pelo governo federal, e é por isso que nós estamos aqui também para fortalecer as lutas e gritar bem alto para que toda a comunidade ouça: fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Não vamos ficar só dentro dos nossos muros, ou apenas com aqueles que detêm o poder na sociedade brasileira, porque eles têm capacidade limitada de fazer o país avançar em muitos pontos.
entendíamos que se houvesse oportunidade para frente, ela teria que ter uma grande mobilização da sociedade e, sobretudo, da sua parte organizada dos movimentos sociais. Não baixarão, golpistas, fascistas, não baixarão, golpistas, fascistas. Olha, eu acho que não é possível hoje começar uma análise de conjuntura sem constatar o fato de que há uma profunda regressão social no Brasil nesse momento. Nós estamos passando por um momento de duro retrocesso. A gente tem que incentivar essa dimensão e dar-se conta, uma coisa que é muito importante, que a lógica do sistema do capital é sempre a competição e não a colaboração. É a concorrência e não o dar-se as mãos e trabalhar juntos. A ADUFO conseguiu se firmar muito como uma entidade que podia também ser uma casa no sentido simbólico da resistência. Nós ficamos muito felizes como direção da ADUFO de sempre poder acolher essa articulação de amplos setores, dos sindicatos, dos movimentos populares, das frentes que se organizaram a partir de então. Então foi uma oportunidade mesmo que a ADUFO, que tem uma estrutura, porque a ADUFO, além de uma história, de uma legitimidade, de um reconhecimento, não só junto à categoria, mas também junto às outras entidades, movimentos, organizações, a ADUFO também tem uma estrutura. Então a gente procurou colocar essa estrutura a serviço dos movimentos. Que denunciemos e que cuidemos umas das outras. Essa luz precisa se espalhar entre nós e por isso conclamamos a todas as pessoas que se fazem presentes aqui nessa praça que assumamos juntas e juntos o compromisso de não deixar que essa luz nunca se apague. Para essa terceira paramos do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Para essa terceira paramos do Brasil. Para essa terceira paramos do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Para essa terceira paramos do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Para essa PEC ou paramos o Brasil. Eu acho que é importante a gente dar esse grito, colaborar. Já gostaria de dizer para os alunos aqui, não apenas do museu, mas das escolas privadas, que nós, professores da UFO, e eu tenho certeza que falo em nome dos técnicos também, estamos aqui para dar todo apoio. Se precisar cozinhar, lavar, passar, dar aula, pode nos chamar e nós vamos ajudar no que for possível. É a PEC da desigualdade que quer tirar dinheiro de quem precisa do SUS, que quer tirar dinheiro de quem precisa da escola pública, que quer tirar dinheiro de quem frequenta a universidade pública para enriquecer banqueiro, os donos do agronegócio, o grande empresariado da Fiesp. Por isso que nós estamos aqui na rua, junto com os estudantes das escolas públicas, para prestar. A UFO aqui hoje caminhou desde Santa Mônica para prestar nossa solidariedade e para dizer que essa PEC não pode passar. Nós temos uma tradição de um sindicato que é um sindicato que pensa os grandes temas da sociedade, que pensa a conjuntura, que pensa a mudança, um sindicato que nasce enraizado com a ideia da luta pelo socialismo mesmo. Já estávamos no cenário aí da discussão do ajuste fiscal e a gente fazendo a movimentação, fazendo a resistência ao governo Dilma, mas a gente não podia imaginar o que seria 2016.
Então, 2016, a gente acabou sendo muito demandado e tentando responder às demandas do contexto. Eu acho que se o movimento docente nos últimos 15 anos, digamos assim, ele foi um movimento que foi se enfraquecendo porque a gente estava num governo mais progressista, né, com políticas mais inclusivas. Quando tem esse rompimento, aí os docentes, ou pelo menos uma parte dos docentes, acordam para que realmente quer dizer, que o estado de exceção passou a vigorar de novo. E aí a primeira greve que surge é exatamente uma greve de cunho político, de enfrentamento político. Essa foi uma das greves mais difíceis da nossa história, porque não tinha pauta econômica, não tinha pauta salarial, era uma pauta política de forma escancarada, contra o governo, contra suas medidas golpistas, né, no Congresso Nacional. Então foi uma greve que saiu forte já desde o início e foi se alastrando. Ficou nítido que a diretoria do antes foi a reboque, nitidamente a reboque, não queria de jeito nenhum. Primeiro, nunca reconheceram que houve um golpe no país, certo? Nunca reconheceram. Tá bom, aí tem divergências políticas, vai lá, então a gente dá um desconto. Mas depois, a agenda regressiva sendo implementada, o caminho da destruição, inclusive da universidade, e o pessoal com o freio de mão puxado, não querendo a greve de jeito nenhum, né? E aí, nós saímos na frente aqui, fizemos o trabalho que deveria ser o trabalho do movimento nacional. Pegamos o telefone e começamos a ligar para as ADs, mandamos correspondência para as ADs direto. Nós já fizemos isso no passado também, né? Mas voltamos a fazer, porque sentimos a necessidade de ocupar um papel que era o papel da direção nacional, de puxar o movimento, estabelecer a coesão, né? Nós não gostaríamos de estar em meados de outubro discutindo uma greve. Não gostaríamos. Mas o trem que nos pega pela frente ou por trás nos obriga a isso. De todas as universidades federais, nós começamos a greve docente em Uberlândia e procuramos fazer a movimentação para que a greve se espalhasse pelo país. Então, junto com outras seções sindicais, a gente conseguiu pautar no nosso sindicato nacional e um mês depois que a nossa greve começou, teve a deflagração da greve nacional. Então, a DUF teve um papel importante, não isolada, não sozinha, mas a categoria. Porque a gente fez tudo que a gente fez porque a gente está, acho que se a gente pudesse destacar, a gente fez ouvindo um pouco, tentando estar muito atento ao que a categoria estava dizendo. E a nossa categoria foi muito clara na compreensão de que era golpe, que era um processo de retirada de direitos, e que a gente precisava fazer frente a isso. Penso que hoje, quando se esvaziam os espaços públicos, quando se descrê da capacidade de transformar as coisas, estar participando junto, construindo a unidade em torno de determinadas ações, de determinados enfrentamentos, é um sinal de resistência. Isso em si mesmo. Porque se imagina, está todo mundo vivendo essa conjuntura que é de desmonte dos direitos. Quem fica sozinho, quem não vai para a luta, quem não faz o enfrentamento, tem muito mais dificuldade de viver esse momento do que as pessoas que se articulam e que, mesmo sabendo que as condições são difíceis, afirma que as coisas não são, elas estão e poderiam ser de uma outra maneira. Nesse sentido, para mim, a militância no movimento sindical, nesse momento, mas poderia ser em outros espaços, ela é vital. É uma energia, é assim que eu me constituo, porque eu me junto com outras pessoas para resistir, para apostar que o mundo poderia ser de uma outra maneira.
quer mais uma vez roubar o dinheiro da saúde e da educação. E a gente tem uma música que é assim, ó. O Temer vai ganhar uma passagem pra sair desse lugar. Não é de carro, nem de trem, nem de avião. É algemado. Com 6 abstenções, 57 votos contrários, 240 votos favoráveis, está aprovada a greve.